Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho da Guerra Fria, falar um pouquinho do que levou a gente em transformação no começo ali do século XXI, tá? Algumas perspectivas um pouco diferentes, tá bom? Mas vamos dar uma contextualizada, né? A gente vai ter um cenário muito turbulento no mundo ao longo do tempo, tá? Principalmente na Europa, que a gente acaba tendo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que acontece a segunda, né? Ela termina ali em 1945. E aí, dessa Guerra Mundial, o mundo passa a ter novas perspectivas, a viver, uma ordem nova. E qual é essa ordem nova? Na guerra, os países que mais foram afetados eram aqueles que já eram líderes mundiais, eram os países europeus. A gente pode falar do Reino Unido, da França, tá? Que ficaram muito enfraquecidos por conta da guerra. E quem se elevou dessa guerra, quem se elevou desse conflito com poder? Dois países, beleza? E a gente vai chamar esse momento pós-Segunda Guerra Mundial de Guerra Fria porque não houve um conflito direto entre os lugares. Não houve um embate direto entre os lugares. Mas, ao mesmo tempo, havia uma perspectiva, havia um problema que era de uma guerra a qualquer momento. E a qualquer momento, pelo apertar de um botão, a gente poderia ter o fim da humanidade, o fim do planeta que a gente conhece como ele é. Beleza? E a Guerra Fria ela acontece porque existem conflitos menores, mas os grandes, os poderosos, as potências, elas não entram num embate físico direto. Somente na questão das ideias, somente na questão do desenvolvimento tecnológico, tá? Até chegar a padrões muito elevados, beleza? Quem eram essas nações que disputavam o mundo e que criaram uma ordem mundial que a gente vai chamar de bipolar? Hoje, a gente fala que é uma velha ordem mundial, claro. Pra gente é velho, mas naquele momento era atual. Naquele momento a guerra podia eclodir a qualquer apertar de botão, certo? De um lado, nós tínhamos Estados Unidos, uma superpotência capitalista, isso aí é o tio Sam, o grande símbolo dos Estados Unidos. E do outro lado nós tínhamos quem? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a grande superpotência socialista. E eles estavam, disputando a hegemonia do planeta. Eles estavam disputando para saber quem comandaria o planeta, quem dominaria o planeta, quem seria o mais importante para as relações políticas, de ideias, sociais, tudo, beleza? E como é que eles faziam isso? Já que não aconteceu uma guerra direta, existia, por exemplo, uma disputa espacial. Quem chegaria ao espaço primeiro? Quem chegaria à Lua primeiro? Quem enviaria uma forma de vida para o espaço primeiro? Tudo isso mostrava o desenvolvimento tecnológico e uma superioridade em relação ao outro, beleza? Muitas vezes ajudando na captação de países parceiros, de apoio, de trocas ali econômicas entre os lugares, tá bom? Uma outra realidade que a gente tem dentro dessa perspectiva é da corrida armamentista, ou então da paz armada. E o que é isso, O que é essa corrida armamentista? O que é essa paz armada? Eram os dois lugares desenvolvendo cada vez mais armas, principalmente o armamento nuclear, na qual os dois tinham tecnologia e os dois produziam demais. Eles tinham potencial para acabar com o nosso planeta mais de uma vez, o que não é necessário, afinal de contas, uma vez já acaba com ele. Então eles iam produzindo armas, eles iam produzindo tecnologia para a intimidação, sabe? Era meio que um trabalho de valentão. Olha o que eu estou produzindo aqui, olha o que eu estou testando aqui. É gigante, é poderoso. Agora o que eu fiz é maior ainda, é mais poderoso ainda. Então a ideia era de criar essa tecnologia bélica para que não houvesse alguma necessidade de um conflito direto entre os espaços, beleza? E a gente chama de Guerra Fria justamente por isso, porque os dois não entraram em conflito. Existiu guerra, por exemplo, no Vietnã, Vietnã dividido em socialista e capitalista. Houve guerra e existe um armistício, mas não uma paz nas Coreias,
Coreia do Norte, Coreia do Sul, uma é capitalista, uma socialista. Então a gente tem conflitos pipocando em vários lugares, com auxílio, com tecnologia, com know-how, né, o conhecimento dos países principais, mas nenhum embate direto entre eles, tá bom? Galera, como é que vai ser o mundo, né, nesse momento aí do mundo bipolar, da Guerra Fria? É um mundo em que a gente vai ter uma perspectiva de 3 espaços principais. Você com certeza já ouviu falar sobre essa nomenclatura, tá? Vamos dar uma espacializada em relação a isso. A gente fala sobre os países capitalistas desenvolvidos. Ah, quem são os capitalistas desenvolvidos? A gente vai ter a Europa, principalmente na parte mais centro e oeste da Europa. A gente vai ter a América do Norte. Nós vamos ter esses lugares como desenvolvidos, como centrais. Eles eram chamados pra gente de primeiro mundo. Beleza? Tá vendo o vermelhinho aqui? O vermelhinho está associado aos países de economia planificada, ou seja, os países socialistas. E nesse vermelhinho aqui, a gente vai ter, né, a União Soviética como grande líder, tá? E a gente vai ter os países de segundo mundo. E no terceiro mundo, Juarez, o que tem? O que aparece pra gente? No terceiro mundo, que com certeza você já ouviu falar, a gente vai ter os países que são capitalistas, mais pobres, mais empobrecidos, e a gente vai ter os países que não estão vinculados com nenhum dos lados dessa disputa, beleza? Os países que não são alinhados com ninguém. Então nós temos primeiro mundo, capitalistas ricos, segundo mundo, economia planificada, né, socialistas, terceiro mundo, capitalistas pobres e países não alinhados. Aí você vai falar assim, então é por isso que o Brasil é chamado ainda hoje por algumas pessoas de país de terceiro mundo? É, justamente por isso. Por conta de como a organização do mundo era e de como a gente tinha essa bipolaridade e essa influência dos dois lugares de modo mais hegemônico no nosso planeta, tá? E uma coisa interessante é que esse momento aqui, ele dura de mais ou menos 1945, na verdade 1947, até 1991, beleza? Até aí a gente vai falar do mundo dessa maneira. O que acontece em 91? Fim da União Soviética. A União Soviética, né, comandada pelo Mikhail Gorbachev, tentava fazer algumas mudanças sociais, principalmente dando mais liberdade, dando mais transparência sobre as coisas que aconteciam ali, tá? Mas o peso de disputar o mundo com os Estados Unidos, o peso de disputar o mundo com o capitalismo e os gastos intensos nas pesquisas de tecnologia, principalmente da corrida espacial, das questões que envolviam o desenvolvimento bélico, né, armamentista, fizeram com que os gastos da União Soviética fossem muito maiores do que eles pudessem suportar, do que eles pudessem aguentar. E eles não tinham mercadorias valorizadas, né, mundialmente falando. Então a economia deles acabava não se desenvolvendo tanto, tá? Lembra que a gente falou de socialismo e capitalismo? As bases ideológicas são completamente diferentes. E isso faz com que a União Soviética caia, né? Faz com que a União Soviética não consiga suportar, com que ela quebre ao longo do tempo, beleza? E a gente vai ter o fim da União Soviética, a separação dela, a inicialização ali, né, de vários países diferentes, independentes, tá? A partir de 1991, beleza? Então a gente vai ter o fim da velha ordem mundial, o fim do mundo bipolar. E a gente vai ter o quê? O capitalismo ganhando essa disputa. O capitalismo saindo soberano dessa disputa e trilhando um novo caminho. A nova ordem mundial, na qual a gente vai começar a falar de um mundo multipolar. Bipolar tem 2 pontos principais. Multipolar tem vários pontos principais. E quais são esses vários pontos principais? Galera, a gente vai ter aqui, nas Américas, os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos acaba sendo a grande potência hegemônica global. Não tem o que falar.
Os caras belicamente são mais poderosos, economicamente são mais poderosos, mas outras potências também surgem nesse meio do caminho, tá bom? Então os Estados Unidos acaba gerando um domínio sobre as Américas, beleza? Como vocês estão vendo ali. Quando a gente fala da Europa, aqui a gente já tem a União Europeia, beleza? A Alemanha já é poderosa nessa União Europeia. E a gente tem a União Europeia dominando a Europa e o continente africano, tá bom? E nós temos, na Ásia, num primeiro momento, tendo o Japão, posteriormente a China, dominando essa estrutura aqui, pegando a Ásia como um todo, tá? O que acontece com a União Soviética? A União Soviética se divide em vários países e eles vão formar a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. E eles vão ter a Rússia como grande líder, tá? Então a gente tem vários poderes nessa escala global. A gente tem vários poderes nessa escala mundializada, tá? Uma outra percepção que eu gostaria que vocês tivessem é dessa linhazinha aqui, ó, vermelha. Tá vendo essa linha vermelha aqui dividindo o mundo? Essa linha vermelha divide o mundo em norte e sul. Aí você vai falar assim, ué, a Oceania tá no norte? Que bagulho é esse? Sim, é norte e sul, mas não é aquela divisão regional da linha do Equador. É uma divisão norte e sul que vai estar embebida num cenário aí socioeconômico. Então, ó, os países do norte são desenvolvidos, a gente coloca ali a Oceania também, e os países do sul são subdesenvolvidos, periféricos, beleza? Então essa relação a gente passa a criar ao longo do tempo. Estamos tranquilo até aqui? Sossegado? Suave? É isso. Qualquer dúvida ou problema, fala comigo, pode ser pelo chat, presencialmente, tá bom, galera? A gente se vê numa próxima aula. Beijo, beijo, tchau, tchau e até mais.